Olá, meus amigos. Estamos no ar com mais um episódio do Ponto de Pergunta. Esse podcast que traz informações sempre muito relevantes para vocês. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga Elisa Mayhofer. Ela tem especialização em psicologia clínico-institucional e tem mestrado em atenção psicossocial. Nós vamos falar sobre os 25 anos da lei antimanicomial. Um assunto relevante, né, Frânio? É verdade. Muitas vezes às vezes polêmico, né? E polêmico também. Né? A reforma psiquiátrica gera muitos conflitos de pensamento, né? Então a gente vai tentar esclarecer. Exatamente. Hoje. E é uma pessoa mais indicada, né? Elisa, um prazer te receber aqui no podcast. O prazer é meu, Liliane. Fiquei muito feliz de você ter lembrado de mim para falar desse assunto. Que bom! Que é um assunto que me causa muito, né? Que tem a ver com todo o meu percurso profissional e, né? São as causas que eu defendo na vida, né? Minha posição também. Então isso eu fico muito satisfeita de estar podendo transmitir a importância da reforma, a importância da luta antimanicomial. Sim. Então, estou aqui com essa missão de poder esclarecer as dúvidas e feliz e grata por ter sido escolhida para esse tema. Que ótimo! Vamos começar, Elisa, explicando, né, o que é exatamente essa reforma psiquiátrica que ocorreu há 25 anos. Isso. Então, o que ocorreu há 25 anos foi a homologação da lei que foi proposta, né, pelo deputado Paulo Delgado e tramitou no Congresso durante, eu acho que foram mais de 10 anos para essa lei ser aprovada. Nossa. Então, em 6 de abril de 2001, a lei da reforma psiquiátrica, que é a lei 10.216, foi aprovada no Congresso. Então, na verdade, o movimento da reforma, Liliane, é um movimento que está muito casado com o movimento de luta pela redemocratização do Brasil, né? É um movimento que se juntou ao movimento da reforma sanitária e ao próprio movimento de constituição do SUS. Então, a reforma, ela é um movimento político, social, cultural, científico, né, no campo, né, das ciências médicas, sociológicas, psicológicas, né? Então é todo esse movimento, né, que luta e que busca pensar o tratamento pro sujeito em sofrimento psíquico grave, né? Um tratamento que seja em liberdade, que seja digno, né? Que seja de acordo com os direitos humanos, né? Que seja porque essa é a grande diferença do cenário anterior, né? A aprovação da lei, né, que ficou conhecida até como Lei Paulo Delgado, Lei da Reforma Psiquiátrica, Lei Antimanicomial, né? A gente vai dando os nomes E aí, então, a lei foi aprovada, mas o movimento da reforma é um movimento que tem a ver com o movimento pela luta de democracia, né? Do retorno da democracia. Eu acho que tem a ver com a própria Constituição Democrática do Brasil, porque está muito junto com o movimento da reforma sanitária e com o próprio movimento que consolidou o SUS como nosso sistema de saúde universal, igualitário. Sim, porque né? Trouxe uma ruptura com aquele modelo que existia antigamente. Exatamente, né? Assim. Não totalmente uma ruptura, né? Porque assim, a lei, ela não previa, né, depois de muitas discussões, para vocês verem assim, né, o tempo que levou para essa lei ser aprovada diz de quanto ela é polêmica. Exatamente. E de quanto existem setores ainda, tinham naquela época, eu acho que isso ainda existe com novas roupagens, né, mas ainda muito reticentes, assim. A gente chama que antes a gente tinha uma indústria da loucura. Porque qual era o cenário, né? A gente tinha grandes hospitais, né? Grandes, como a gente chama, manicômios, né? Hospitais psiquiátricos, com toda sorte de violências,
né, que a gente possa imaginar. Então, com violação grave, significativa dos direitos humanos. Então, a gente não está falando de uma situação que foi assim, única e isolada. A gente está falando de um quadro estrutural do tratamento em saúde mental para o paciente de saúde mental grave, né? Que era no Brasil feito dessa forma, através da reclusão nos hospitais psiquiátricos. Esse foi o gatilho, então, para que houvesse Sim, reforma? Na verdade, né, o movimento começou a fazer denúncias, né? Os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, as pessoas que trabalhavam lá, houve um movimento muito grande de denúncia dessas violências, especialmente desses hospitais psiquiátricos, e aí instaurou-se uma crise, né? Porque as denúncias ganharam publicidade, ganharam manchetes de jornal, né? E aí, engraçado, porque partiu também do campo da medicina, né? Porque houve os médicos residentes no Rio de Janeiro que se juntaram e começaram a também participar desse movimento e a denunciar, né, todas as violências que aconteciam nesses hospitais que eles iam para fazer a residência, que né? Acabou fortalecendo o movimento. Exatamente, assim, se juntaram, né? E aí a gente começou, mesmo antes da lei da reforma ser aprovada, a gente começou com muitas experiências, até a lei da reforma ser aprovada, várias experiências de novas formas de cuidado foram sendo colocadas em prática no Brasil. A gente tem o caso de São Paulo, de Santos, a gente tem o caso no Ceará também de outras experiências, enfim, lugares que começaram a fechar seus hospitais e a pensar serviços que pudessem substituir aquela lógica e aquele tratamento que era um tratamento fechado, recluso, né? Então, assim, essas experiências já existiam há muito tempo, já começaram a dar muito certo, e é quando a lei foi aprovada. E era também muito doloroso, né? Porque o que se conta assim na história é que havia tortura também, né? Choques. Eu acho que foi um movimento contra tudo isso, que eu acho que veio também com a ditadura, né? Sim, sim. Por isso que você fala desse movimento todo com a redemocratização. Sim, porque os hospitais eram depósitos de gente, né? Não eram lugares de tratamento, né? Então a gente tinha casos assim, na verdade era uma instituição de opressão, né? Sim. E de violência, né? Sob sob o guarda-chuva, né? Sob a proteção de um discurso supostamente científico e médico, né? Psiquiátrico. Então, assim, a gente também tem essa associação, né? Que é um tanto perversa da gente pensar, né? Mas, assim, de uma violência baseada num suposto saber técnico, né? Sobre os transtornos, sobre os sofrimentos psíquicos graves, né? E hoje, qual é a situação? Então, hoje, o que a gente tem? A gente durante esses anos todos, esses 25 anos da Lei da Reforma, a gente teve muitos avanços. Hoje, 2011, a gente teve a implementação da Rede de Atenção Psicossocial, que foi também um grande passo na normativa. A gente está falando da lei e a gente tem, assim, ao longo dessa história, a gente teve normativas que foram ampliando e fazendo avançar esse modelo de cuidado comunitário, territorial. Quando a gente fala que é comunitário e territorial, a gente está falando de um ideal? Não, a gente está falando de coisas que acontecem. Por exemplo, a gente está falando de você cuida de uma pessoa que mora, né, no CAPS que tem Guarulhos e mora em Guarulhos. Essa pessoa, ela é cuidada pela equipe num determinado momento, por algum motivo ali de crise, ela acaba sendo ameaçada pelo tráfico, sendo ameaçada na sua própria comunidade por atuações, né, que tem a ver muitas vezes com transtorno e tal. E aí o que a gente faz? A gente, ao invés de mandar para o hospital psiquiátrico, a gente vai conversar com a comunidade. A gente vai lá conversar
com as pessoas do bairro, a gente vai lá articular na comunidade um cuidado possível para essa pessoa, a gente vai lá explicar o que essa pessoa tem, quais são. A gente cuida daquela pessoa no contexto que ela existe, né? Então, se antes a gente pegava aquela pessoa e mandava ela para um hospital psiquiátrico e trancava ela, a gente não dava conta disso que estava ali no dia a dia dela, nas confusões que ela arruma, nos laços que ela rompe, nos limites que ela ultrapassa, do convívio social, porque quando ela sai da internação, ela volta e possivelmente, como isso não é trabalhado, as coisas voltam a acontecer, né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma rede muito robusta. E o que a RAPS traz? A RAPS traz uma proposta da gente pensar o cuidado em saúde mental, não só dos serviços que são especificamente de saúde mental, como assim, um CAPS ou um ambulatório de saúde mental, ou os dispositivos, por exemplo, os vários tipos de CAPS, né, que a gente pode até falar depois, ou uma residência terapêutica, enfim. A gente entende que o cuidado em saúde mental ele tem que começar desde a atenção primária. Então, a RAPS, ela é uma rede... O que é RAPS? Então, é a rede de atenção psicossocial. O SUS tem redes de atenção à saúde. O que são essas redes? São serviços, são pontos de serviços de saúde que são pensados em rede para cuidar daquela pessoa. Então, para eu saber o fluxo, por exemplo, eu atendo uma pessoa numa UBS, né? E aquela pessoa é acompanhada por mim, eu faço ela vai, talvez, sei lá, uma vez no mês ou várias vezes, você sabe o que acontece com aquela pessoa, ela vai para tratar de outras coisas, inclusive, não só das maluquices, mas ela vai para tratar os dentes, para ter saúde bucal, ela vai para ver se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela vai tomar vacina. Então, a rede de atenção psicossocial é uma rede que pressupõe um cuidado para essas pessoas, que, aliás, também era extremamente negligenciado, porque se a pessoa é doida, ela é só doida, né? Ela acaba não sendo tratada com as outras questões que todo mundo precisa ser visto, assim, da saúde como um todo. Então, a RAPS é uma rede que pensa o cuidado em saúde mental desde a atenção primária até a atenção terciária, né? Que é uma internação hospitalar, um tratamento para um câncer. E hoje todos os municípios têm o RAPS. Então, na verdade, a gente tem hoje avanços, assim, a gente tem muitos CAPs, mas a gente ainda tem muitos furos e muitos vazios. Os municípios menores, por exemplo, a gente trabalha com a atenção primária. Então, a gente trabalha com a estratégia de saúde da família. Mas o modelo, Liliane, é muito bem pensado, né? Assim, se a gente tivesse a vontade, né, assim, dos gestores, né, a vontade de gestão dessa rede, assim, ela poderia ter muitos avanços. Mas a gente já tem avanços muito concretos, porque a reforma, ela é um movimento que é social, que não é só de saúde, que envolve todo mundo, que envolve especialmente hoje, assim, a cultura, né? Porque não tem como a gente intervir. A gente fala que a reforma é um movimento de construir um novo lugar social para a loucura. Então não é só fazer o sujeito psicótico não ter crise, não surtar, né? Não tirar uma faca, né? Porque é essa a ideia que a gente tem, né? Do surto, alguém muito perigoso, alguém... Então, não é sobre isso, mas é sobre a gente também poder acolher as diferenças, né? Acolher, assim, outros modos de ser na vida, outros modos de existência. Elisa, né? Se a gente parar para pensar que a lei tem 25 anos e durante muito tempo esse público ficou à margem da sociedade... depósitos de gente, a gente pensa que 25 anos é muito para um pouco. Processo ainda é pouco, né? Com certeza. Haja discussões, né? Sim, Agora, sim. Elisa, eu queria que você, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e nos vendo, de forma prática, eu tenho um paciente, um usuário dessa forma, né,
Na sua família? Na família. Como proceder? Então, acho que o primeiro caminho é buscar um centro de atenção psicossocial na CAPS. sua cidade, o CAPS. O CAPS é o ordenador da rede. Ele pode articular os outros pontos da rede. Certo. Então, ele vai te acolher, ele vai escutar a sua história, ele vai propor o que a gente chama de um acompanhamento e um projeto terapêutico singular. Certo. Né? Isso não é feito em 2 tempos, Claro. tá? Mas é importante dizer que o CAPS é um serviço de portas abertas, sem agendamento. Você não precisa ficar na fila, esperar chegar de madrugada para ser atendido. Você pode ir ao CAPS qualquer dia da semana. Bem, pelo menos essa é a lógica, é a prerrogativa, né? Assim, que é o que é preconizado pela lei, né? Pelas normas. Você pode ir ao CAPS, né? De segunda a sexta, no horário comercial, de 8 às 17, alguns de 8 às 18, outros, que a lógica é a lógica de receber e de atender e já fazer o que a gente chama de uma primeira escuta, um primeiro acolhimento. E aí você faz, de alguma forma, uma certa inserção daquele paciente, daquele usuário no serviço, e você vai pensar com a equipe que está lá de cuidado quais são as ofertas de cuidado que você vai propor para esse usuário. E a família, ela parte desse processo, né? A gente sabe o quanto que é pesado, o quanto que é difícil, ninguém está dizendo que é fácil, né? Eu acho que a gente, né? A gente sabe de 1000 histórias de pessoas né, de famílias, né, de mães e pais e irmãos que lutam para cuidar dos seus familiares, né, para poder... A família toda acaba adoecendo, né? Mobiliza. Porque é justamente isso, não é uma infecção, não é uma gripe, não é alguma coisa que você tem um remédio que tem um tempo para começar e um tempo para terminar, né? É um jeito muito... Que a família também adoece, né? Diferente, em muitos casos, sim, né? sim. Tanto que em vários serviços a gente tem propostas de acompanhamento para os familiares também. Né, a gente, assim, eu acho que a condição né, assim, básica pro acompanhamento, né, assim, e aí é um acompanhamento que busca não julgar, né, que busca não tecer esses julgamentos sobre as atitudes dessa família, mesmo atitudes que a gente possa considerar que não são as melhores, que não são tão boas, mas a gente, né, a gente não é por essa via que a gente vai conseguir ofertar cuidado e acolher essas pessoas, né? Então a via é de poder acolher essas pessoas, escutar as dificuldades que elas têm, as resistências que elas têm, né? E poder pensar junto um acompanhamento. E aí, pegando um gancho nesse exemplo que Frânio deu, o diagnóstico, o problema de cada um vai dizer para qual CAPS que ele vai... Exatamente. Porque tem vários, não é? Hoje... Tem o CAPS Saúde Mental que é específico para saúde mental, não é não, isso? Todos são saúde mental. Todos, né? Mas tem drogas... a gente tem o CAPS, que é o CAPS para adulto, que a gente chama. E aí o CAPS para adulto a gente tem a modalidade 1, 2 e 3. De acordo com a população de cada município. Então, em Campos, por exemplo, a gente tem CAPS 2 e CAPS 3 a gente não tem CAPS 1, porque é o CAPS 1. E aí muda assim, funciona de tal a tal hora, tantos dias na semana com a equipe X. CAPS 2 funciona para adulto de tal e tal hora, equipe mínima X, né? E o CAPS 3 é o CAPS que tem acolhimento à crise, que tem os leitos, que aí é um CAPS que funciona 24 horas, não no sentido de ser um serviço de urgência e emergência, mas no sentido de acolher esses usuários no seu leito durante a noite. Então, eles podem ser acolhidos no serviço. Então, esses são os CAPS de adulto. A gente tem os CAPS-C, que são os CAPS infanto-juvenil, né? Para crianças e adolescentes. A gente tem o CAPS álcool e drogas, que é o CAPS AD que você falou. Então, basicamente, a gente tem essas modalidades e tipos de CAPS. A gente tem, por exemplo, em Campos hoje, a gente tem o CAPS AD3, que é um CAPS de álcool e drogas com acolhimento, com legal. Leito de acolhimento à crise. Que é para estabilizar o usuário. A ideia é que a gente...
Quando alguém está em crise, não precisa de mais suporte. Então a ideia é trazer essa pessoa para perto e poder dar um suporte maior do que ela precisa quando ela não está em crise. Quando né? você falou aí desse CAPS, né? Saúde mental e também drogas, tem relação a saúde mental com a droga? A droga que eu falo, qualquer bebida, enfim. Não, total relação, né? Total relação, porque acho que a gente pode dizer que de alguma forma o uso compulsivo, a gente chama uso prejudicial, né? Porque assim, tem o uso que não é prejudicial, né? O social, que a gente fala, né? Que a gente costuma... Social, a gente costuma falar chamar de social. Eu, por exemplo, acho que eu tenho compulsão com café. Eu não vivo sem café. Dois. Três. Então, são as drogas lícitas que a gente usa no nosso dia a dia. Mas a gente está falando de algo mais grave, que compromete mais a vida da pessoa, né? Então, assim... eu acho que, assim, a relação compulsiva com o objeto, né, é sempre algo complexo da gente lidar. Então, e acho que esse objeto, seja ele qual for, né, de que modalidade for, ele entra de alguma forma... porque tem alguma coisa que não tá tão legal, que você não consegue lidar estando, digamos... sem estar anestesiado por essa substância ou, né, assim, né, aí falando em menor grau, a gente quando não toma o nosso café, a gente não fica tão cansado, assim, já, poxa, hoje já são 5 horas da tarde, eu não tomei um café, aí você sente, o corpo sente a falta. Sente falta. Sente falta, aí você para pra pensar, mas, né, a gente que às vezes faz umas propostas de detox, de ficar um tempo sem usar tanta química. O organismo sente. Você sente, o seu corpo sente. Então imagina isso em maior escala e pessoas com outros sofrimentos, né? Porque eu acho, assim, é uma análise muito minha, né? De que ninguém faz uso compulsivo de uma substância que tá bem, assim, que não tem questão, né? Então, tem tudo a ver com saúde mental, tem tudo a ver, né? Entra ali para dar conta de alguma coisa que sozinho a gente não tá dando conta. Quer dizer, né? são dois problemas, então, a atacar aí, né? Vamos dizer, né? É a droga e também o problema mental, né? Então, por trás da droga. Eu acho que não são dois. Não? Eu acho que eles são consequência Certo. do outro, né? E aí, assim, você usa aquela substância para de alguma forma aliviar uma questão e aí a forma que você usa já vai sendo compulsiva e aí isso vai te trazendo outros problemas na vida e aí isso vai se embolando. Eu acho que a droga é um recurso para lidar com... É quase que como se fosse um sintoma. É um recurso para lidar com alguma coisa que não tá bem. Então eu acho que não são dois problemas. Eu acho que a droga ela entra aí que assim, o uso de substâncias ilícitas ou, né, ou até substâncias lícitas, né? A gente tem muitos né, usuários e pacientes, né, assim, que fazem uso, por exemplo, de drogas psicotrópicos, né? Aliás, esse né? Se eu posso falar, né? Assim como hoje é a minha grande preocupação, né? A gente fala da medicalização, né? Que é um caminho também, né? Porque e que tá que é a medicalização, né? É você nomear um sofrimento psíquico como algo patológico e que merece uma medicação e um diagnóstico. Então a gente vive hoje assim a patologização e a medicalização do sofrimento, porque nem todo sofrimento é uma patologia ou é um diagnóstico. Mas parece que nos dias atuais, assim, a gente... E isso não é uma forma de tamponar? É muito mais fácil eu dizer que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, mais fácil. Não é mais fácil, mas enfim. Ou que eu tenho TDAH, ou que eu sou bipolar, né? Porque isso me dá um lugar, isso me dá um remédio, mas isso muitas vezes não resolve a minha questão.
adia a minha questão, né? Ou piora a minha questão. Então, assim, eu acho que se a gente tem uma preocupação nos dias de hoje, é a medicalização da vida, né? Que para tudo se tem um remédio, para tudo se tem uma doença. Eu lembro que quando eu voltei para Campos, eu saí de Campos para estudar, fiquei 10 anos no Rio, estudei, enfim, voltei para Campos no ano de 2008. E fui trabalhar no ambulatório do Hospital João Viana, né? Atendendo ambulatorialmente. Depois eu fui para dentro do hospital. Em 2010 eu comecei a atender dentro do hospital. Mas de 2008 a 2010 eu atendia os pacientes nesse modelo ambulatorial. E aí eu fiz um trabalho que era justamente questionando isso. Eu li uma coluna de um colunista que até hoje é da Folha de São Paulo, e ele questionava sobre isso, assim, será que tudo vai virar um transtorno no CID, né? No que é o manual das doenças, né? E aí ele falava assim, hoje em dia qualquer coisa, assim, né? Você acordar de noite, ir pra geladeira e comer um doce pode ser um transtorno. Então, assim, ele falava da normalopatia, né? Que, assim, questões da vida normal, questões das nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades da vida virando patologia, virando diagnóstico, precisando de um remédio para dar conta disso, porque é muito difícil você remediar e se questionar ao mesmo tempo. E muitas vezes, Elisa, a gente vê que hoje dificilmente você encontra uma pessoa que não está fazendo uso de um medicamento. Dificilmente. Para controlar as emoções. E a gente vai para o interior, para a população mais vulnerável. É só essa a resposta que a gente tem, né? Então são pessoas que vivem situações muito graves, assim, em termos de vulnerabilidade social, né? Em termos de poucos acessos, né? E são pessoas hoje que estão sendo medicadas, né? Sim. A gente está medicando questões que são questões graves, assim, da vida mesmo, né? E é como você falou, são medicadas, muitas vezes por conta própria, e às vezes o centro da questão ali não está sendo tratado. E aí vai ficar para sempre se medicando, né? Sim. Vai ficar... Então, e a RAPS, né, a gente tem tantos dispositivos, eu falei da atenção primária, mas a gente tem, né, o protocolo da urgência e emergência, a gente tem as residências, né, moradia assistida, que é a residência terapêutica, a gente tem os serviços especializados estratégicos, mas a gente tem os centros de convivência, que a gente não tem nenhum em Campos, mas no Rio a gente tem vários, que é uma proposta outra de convivência na cidade para o usuário de saúde mental. São centros de lazer, de cultura, é uma outra proposta, mas está na lei. Sim. A gente tem as propostas de cooperativas assistidas de geração de renda para essas pessoas. No mestrado eu tive uma colega que coordenou durante muitos anos um projeto de trabalho assistido para os usuários da rede, né? Então essas pessoas eram encaminhadas para vagas em supermercados, em especial, era um projeto com supermercado no Rio, e essas pessoas ganhavam autonomia, né? É um assunto muito extenso, sim, né? Complexo, né? Elisa, se me deixar, eu vou parar de falar. Elisa, eu queria saber o seguinte, por que a reforma psiquiátrica ainda gera tanta discussão? Você sabe que hoje ouvindo eu estava pensando sobre isso, né? Porque se a gente pensar que o hospital psiquiátrico, né, ele faz uma reclusão, a gente fica pensando, né, como que alguém pode defender a lógica do cuidado em liberdade, né? Porque é uma lógica hoje se fala tanto de liberdade, né? De defender as liberdades, assim, né? Mas a gente tem um setor muito reacionário e muito conservador da sociedade, né? E aí do campo, né, da saúde, me parece que um grupo assim muito biológico, né, que entende os transtornos e o sofrimento como uma alteração neuroquímica, biológica, principalmente. Quando a gente pensa no cuidado, assim, né, psicossocial, na atenção psicossocial, não é que a gente descarte as questões, as alterações biológicas, né? Mas isso não é o principal.
Assim, todo o contexto conta e conta em igual participação, né? Sendo que em alguns momentos a gente vai precisar sim medicar mais, de repente. Outros momentos a gente vai precisar de outros suportes mais, então a gente vai precisar de atendimento, de terapia de segunda a sexta, de visita domiciliar, de outros recursos mais intensivos, mas assim, eu acho que a gente tem, e eu acho que isso volta com muita força agora, justamente porque é uma lógica de opressão, né? É uma lógica de opressão, de não suportar as diferenças, de não suportar aquilo que foge da norma. A gente vive numa sociedade capitalista, neoliberal, então a gente entende que o sujeito normal é o sujeito que está atendendo a essas demandas, especialmente produção, né? Então, se você não produz, se você não atende aqueles signos que é um sujeito, do que é um sujeito supostamente normal, produtivo, autônomo, você já está fugindo da regra. A gente, né, esse é um mês também que fala do autismo, né, do Dia da Consciência sobre, sobre as questões do autismo, e eu acho que essa questão vem escancarar, né, assim, a gente, essas crianças não são crianças doentes, elas são crianças que existem, e elas precisam ser acolhidas do jeito que elas são. Sim. Não a gente, né, pensa nisso. Antigamente, os hospitais psiquiátricos internavam crianças. A gente tem munícipes que entraram nos hospitais psiquiátricos de Campos crianças. Era longa permanência mesmo. Longa a vida permanência. Toda lá. Então, eram pessoas que a família deixava lá e não voltava nunca mais. Você pensa fazer um negócio desse hoje com uma criança autista grave, nível de suporte 3, como falam? O que seria? Não seria muito louco? Ou assim... Eu usando essa palavra, mas assim, não seria muito revoltante a gente pensar que se existisse um hospital a gente ia internar uma criança, ia deixá-la presa lá até ela aprender a conviver em sociedade? Em cima disso aí que você falou, a gente ouve muito as pessoas falando na rua, aquelas com menos entendimento, né? Nunca vi tanto doido solto pela rua, né? Tem essa Mas eu acho que não é doido maluco, não. É doido de outra coisa. Eu acho que é doido de outra... A gente até, assim, né? Essa questão também, né, do manicômio judiciário, saiu uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, indicando a extinção dos manicômios judiciários. Eu estava vendo sobre isso e, na verdade, as pessoas que estão lá, tipo assim, uma pessoa que roubou um sapato, né, a gente tem uma ideia de que as pessoas que estão no manicômio judiciário são pessoas perigosíssimas, são pessoas que vão sair atirando, matando, esfaqueando, degolando todo mundo na rua. Quando eu participei do fechamento do Hospital Henrique Roxo, né, que foi o primeiro hospital psiquiátrico de Campos, né, uma entidade privada, né, eu escutei muito isso, não era pouco. A cidade vai ficar... como que vai ficar? Vai ter muita né, violência, vai aumentar a violência, vai aumentar a população de rua. Me parece que a população aumenta na rua por muitas outras questões que não estão relacionadas à loucura. A gente... a rua enlouquece? Pode enlouquecer. O uso de substâncias enlouquece? Pode enlouquecer. Como pode... Isso tudo você pode enlouquecer na sua casa, dentro de casa, né? Isso aí é uma questão que... Exatamente. Então, eu sei que a gente... quando fala, assim, né? A gente encontra, as pessoas ficam assim, mas... né, vai deixar... A gente cresceu ouvindo que lugar de maluco é no hospício, né? É verdade. E isso era uma... né, a gente... Até hoje, né, tem esse hoje, provérbio, virou um provérbio. E eu começo a falar um mantra assim, lugar de maluco é na cidade, né? É sendo tratado, sendo tratado. A gente entende que tratar é participar do bloco de carnaval, é pensar a música do bloco, é fazer o abadá do bloco, é tá convivendo com as pessoas. Inclusão, né, Elisa? Inclusão, a gente chama isso de reabilitação psicossocial. É a gente reabilitar, porque justamente a loucura é um rompimento com o laço social, né? É um rompimento com essa lógica que a gente internaliza e de convívio com o outro, de limites,
limites, né? E a loucura, ela rompe com isso, né? Ela rompe com os limites. Então a gente vai pensar assim que aquela pessoa, ela precisa de ajuda e ela precisa de suporte para se relacionar com o outro, né? E aí o outro sendo qualquer outro, né? O outro da família, o outro que atende no supermercado, onde ele vai para comprar uma coisa, ou o outro que atende na farmácia, o outro da escola, né? Então... E tudo isso, Elisa, com acompanhamento e a medicação adequada, tudo isso é possível. É muito possível, Liliane. E aí eu tô falando, né, assim, de um lugar que eu não tô lendo no livro, né? Eu vivi essas experiências, eu vivo essas experiências em maior e menor grau. Então, o que eu ia falar, que eu acho que eu acabei desviando, é que a RAPS, assim, a gente tem um lugar para as pessoas que, né, que precisam de mais suporte, que precisam ir todo dia ao CAPS, que se alimentam no CAPS, assim, porque a gente tem, né, o CAPS também tem essa proposta de alimentação. O sujeito que fica ali, o usuário que fica ali o dia todo, ele se alimenta, ele tem o café da manhã, ele tem o lanche, ele tem o almoço, enfim. É uma proposta de você passar o dia ali. Você não vai ali só... a depender de cada caso, só fazer uma consulta, ou só fazer a sua terapia, ou sua oficina e ir embora. Tem propostas que são para você ficar o dia todo. Você chega e vai embora, né, no final do dia. A depender de cada caso, mas o que eu ia falar é que a RAPS também acolhe outros casos, né? Então, a gente pensa em grupos, né, que possam trabalhar essa questão da medicalização, que possam trabalhar o que está na vida, o que está no contemporâneo, as questões que chegam. Então, a gente não está só pensando na pessoa que, né, no louco, na pessoa que tem um sofrimento mais grave. A gente está pensando, a RAPS também pensa os outros casos, que são casos que também merecem cuidado e atenção. A gente teve um momento em que tinha muitos, pelo menos a gente tomava muito conhecimento, né, de adolescentes envolvidos com drogas ilícitas, e isso acabava gerando problemas em família, aquelas questões de quando... a partir da dependência, quando não tem, né, me fugiu a palavra agora. Suporte. Quando tem aquelas crises de abstinência. Sei. E muitas vezes a família sofria violência, muitas vezes teve um período que era muitos casos assim, e que levavam, né, aos surtos e aos atendimentos em unidades psiquiátricas. Hoje, o que tem maior número, assim, o que maior incidência, o que é? Bem, então, hoje eu tô na ponta, eu tô no ambulatório de saúde mental. O que eu vejo na minha prática clínica, eu vejo os adolescentes, assim, bem perdidos, né? Assim, é muita informação. Eu acho que os riscos maiores, assim, são talvez das drogas lícitas. Ainda continua sendo. E aquilo que, né, e são as telas, né, que sugam, e aí, assim, né, são diversas formas de telas e de existência, porque acaba que às vezes eles abrem mão, né, de viver aqui no mundo real e vão viver nesse outro mundo. Então eu acho que tem adolescentes muito deprimidos, tem adolescentes muito assim, desistentes da vida, que um jovem, né? Um jovem é alguém que tá ali cheio de vigor, de esperança, querendo revolucionar, querendo, né, muitas vezes fazer diferente do que a família fez, né? E eu acho também, assim, né, que as famílias também têm muitas dificuldades, assim, de entender isso, né? De entender que muitas vezes aquele adolescente não vai seguir aquela herança familiar, não vai ser daquele jeitinho que todo mundo foi antes, né? Então, assim, eu vejo adolescentes muito identificados com a cultura do anime, né? Eles gostam muito disso, assim. São outros espaços, assim, muito diferentes ao menos da minha época, né? E que eu acho que a gente precisa conhecer. Sim. A gente precisa conhecer o nosso jovem, a gente precisa entrar no mundo dele, né?
usando esse gancho, eu sei que a gente já tá terminando. Eu só Nossa, quero mas já perguntar. foi rápido Foi assim. muito rápido. Eu só quero perguntar, Elisa, o seguinte. Elisa, se eu me considero normal, o que eu faço para que eu não fique louco no dia a dia? Qual a dica que você me dá? Boa Ai, pergunta, meu Deus, que difícil. Hoje em dia tá muito fácil a gente Manter ficar fora louco. das telas, você já falou, Manter né? fora das... isso eu tô até uns dias sem usar e foi tão bom. Dá uma Foi lista. Essa já é uma tão dica, bom, vamos a mais. Então, eu acho assim, eu acho que a gente se ligar em arte, em cultura, eu acho assim, né? Eu tenho essa herança familiar, a gente estava conversando antes da minha mãe, né? Então eu amo. A Cristina Lima, totalmente ligada à cultura. E a minha mãe trouxe isso pra minha vida, né? Então, isso eu acho que, assim, em qualquer situação é um bom caminho, né? Então, a dança, a música, a arte, terapia, qualquer né? tipo de arte, a poesia, isso é uma coisa que eu acho que alimenta a gente, assim, faz a gente se expandir, né? Faz a gente se expandir e é um recurso que a gente usa pra dar conta, pode ser um recurso pra dar conta do mal-estar, né? Para encaminhar o mal-estar. Eu acho assim, se a gente pensar hoje, assim, né? O que é saúde mental? Eu acho que no mundo de hoje, né? Com tantas exigências, é a gente poder ter, assim, qualidade de vida, né? É a gente ter tempo para descansar, é a gente ter tempo para contemplar, a gente não tá o tempo todo nesse ritmo louco que a gente vive de ter que produzir, de ter que fazer, de ter que alcançar. Então, eu acho que quanto mais espaços você tiver, talvez até sem fazer nada, talvez você... O ócio também é importante. Talvez você ficar na normalidade. Menos louco. Elisa, a gente estava falando também, só fazendo uma pontuando, né? A gente falou também sobre o livro Holocausto Brasileiro. Sim. Que eu acho que ele trouxe... Da Daniela Arbex. Ele trouxe bem esse cenário que era antes, né? A gente falou. Então, o livro da Daniela Arbex retrata a realidade do Hospital Colônia de Barbacena, que foi um grande hospício, né, em Minas Gerais, e que a gente tinha, assim, e no livro isso está retratado, né, muitas situações de violência, né, a gente tinha situações absurdas, a gente tinha os corpos dessas pessoas sendo vendidos e desviados como indigentes para estudo nas faculdades de medicina. Então, assim, a gente tinha situações muito graves de violação de direitos humanos. Eu recomendo muito quem está assistindo a gente que possa, quem sabe esse mês é um bom incentivo para não só ler o livro da Daniela Arbex, como também assistir o documentário que se chama Holocausto e assistir a série que se chama Colônia, que tá no Globoplay, se eu não me engano. Bacana, gente. Tá aí a dica. Não sei se é Globoplay, tá? Mas é só procurar lá que vai encontrar. É Isso. igual o podcast Ponto de Pergunta. É só procurar que vocês vão encontrar. Agora, Elisa, sua mensagem final. Pra quem, eu acho que o que você perguntou também, né? Essa mensagem pra gente cuidar mais da saúde mental, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que remar contra a maré. Eu acho que a luta antimanicomial é isso, assim, é a gente remar contra a maré, e eu acho que hoje em dia a saúde mental também é isso, é a gente não tentar se encaixar em todas essas exigências que a gente tem. Então, como mulher, né, eu acho que isso, eu vejo muitas mulheres muito sofridas e sobrecarregadas, então eu acho que a gente possa, né, se tem uma mensagem, é que as mulheres possam ser mais gentis com elas mesmas e menos exigentes, né? Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Legal. Gente, olha, chegamos ao final, né, de mais um episódio. Queria te agradecer novamente pela sua presença aqui. Muito obrigada. E vocês podem acompanhar os cortes, né, do podcast Ponto de Pergunta nas redes sociais, o programa completo no nosso canal do YouTube e na TV Goitacá. Até mais. Tchau.